Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar continuando aqui a parte de sistemas de controle, certo? E o tópico da aula vai ser a modelagem de sistemas no espaço de estados. Então, o que seria essa modelagem? Então, aqui ao lado tem duas equações, certo? Aqui onde você vê o x ponto, né, que é a derivada de x, essa simbologia significa derivada, certo? É igual a axt mais bu. E a segunda equação, né, y, que é a saída, é igual a cxt mais du de t. Onde U de t é a entrada, certo, do sistema, que pode ser uma única entrada e uma única saída, né, y, assim como pode ser múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, é justamente por isso que se estuda a representação de estados, que o controle moderno, né, foi ficando cada vez mais sofisticado, mais cheio de entradas, cheio de saídas, que foi necessário, né, fazer essa utilização, que seria a modelagem no espaço de estados. Então vai ter teorias de controle, né, nessa representação, que antigamente no controle convencional utilizasse mais o controle na parte de função de transferência, né, em Laplace, por exemplo, para sistemas contínuos. Então, o exemplo que a gente vai fazer aqui, para a gente determinar essa equação no espaço de estados, vai ser o exemplo que fizemos em aulas anteriores, certo? Que é um sistema massa-mola-amortecedor. E esse sistema ele tem uma entrada aqui em uma força U de t, né, e um deslocamento aqui Y de t em função do tempo, certo? Ambos os sinais em função do tempo. Analisando esse sistema, né, analisando a parte matemática dele, né, física, a gente determinou, né, naquele outro vídeo, a EDO, que é a equação diferencial ordinária que rege esse sistema. Aqui, se você ainda não assistiu esse outro vídeo, não precisa você voltar agora. Por quê? Porque a modelagem do espaço de estados, você parte a partir de um EDO, certo? Então, se você tem um EDO de segunda ordem em diante, né, geralmente, você vai determinar a equação no espaço de estados dela. Então, se você não sabe, certo, determinar essa equação aqui diferencial, eu recomendo que você depois, ao final desse vídeo, assista esse vídeo lá, certo? Onde eu mostro, tem até aqui no slide, ó, onde eu mostro como é que chega matematicamente até essa EDO. E no vídeo de hoje a gente vai estar se concentrando mais na parte da representação de estados. Então vamos lá. Então aqui a EDO, né, que é a segunda derivada de y, né, no tempo, ela é igual a u de t sobre m menos k sobre m y de t menos b sobre m, primeira derivada de y. Observe que é uma função temporal, certo? Depende do tempo, tanto a saída, né, quanto a entrada, que é o u de t. E a gente tem que encontrar, né, para resolver, a matriz A, B, C e D, certo? Exatamente, matriz. Isso aqui é uma equação vetorial, certo? A gente vai já ver, entender melhor como é que funciona. A representação de estados, ela não é uma única representação para o mesmo sistema, ela pode ter outras representações. No entanto, a ordem, né, o tamanho dessas matrizes, ela vai ser sempre a mesma, porque ela depende da ordem da EDO. Nesse caso aqui, como ela é de segunda ordem, então você vai ter duas variáveis de estados, né, que a gente vai chamar aqui de x1 e x2. E quem é essa variável? É justamente aquela variável, né, que está na sua equação ali, que vai variar com o tempo, né? No caso aqui, e tem uma derivada envolvida, né? Então, x1 vai ser igual a y, e x2, né, minha variável de estado, vai ser igual à primeira derivada de y, que é o y ponto. Toda essa simbologia eu também apresentei lá na aula passada, certo? Fiz uma revisãozinha sobre essa parte de simbologia. Então, y ponto é a primeira derivada de y. Até a questão de simbologia, de nomenclatura, fica mais fácil, certo? Do que você está escrevendo aquela expressão maior, né, para a derivada. Então, depois que você encontra o x1 e o x2, observe que x1 e x2 dependem do tempo, certo? Porque o y também depende. Então, aqui a gente vai só omitir, né, esse parêntese t para ficar mais fácil de entendimento. Mas você tem que sempre lembrar que são variáveis aqui em função do tempo. Então, depois que você encontra esse x1 e x2, você deve derivar os dois, certo? Então, aqui você vai ter o x1 ponto, x2 ponto. E aí, quando você deriva os dois, você encontra que o x1 ponto, né, esse lado aqui, quando você deriva desse lado, você deriva do outro lado, vai dar igual ao y ponto. A mesma coisa aqui para o x2 ponto, né? Você derivou aqui, deu x2 ponto. E aqui já era a primeira derivada de y. Então, derivando, ficou y2 pontos, certo? Bem simples, né? Só derivar dos dois lados. E por que isso, né? Porque justamente a gente quer encontrar a equação x ponto, né? Então, você já tem a equação x ponto para o x1 e a equação x ponto, né, para o x2. E assim sucessivamente, né? Se fosse uma EDO aqui de ordem n, né, você teria xn, né? A equação xn ponto.
Então, por isso que essa equação aqui ela vai ser uma equação vetorial. E a gente vai já mostrar como é que a gente chega lá, mas vamos com calma. Então, quem é x1 ponto? É a primeira derivada de y. Mas quem é a primeira derivada de y? Está bem aqui embaixo, ó. É x2. Então, o próximo passo é você reescrever essa equação aqui em funções da variável de estado, no caso x1 e x2. Então, x1 ponto é igual a y ponto, que também é igual a x2, certo? Simples. E aqui na parte de baixo, x2 ponto é igual a y2 ponto. Beleza, até aí tudo bem. Mas quem é y2 ponto? Não é x1 e nem x2. E agora, eu tenho que escrever... Calma aí que fizeram um barulho aqui no condomínio. Então, quem é x2 ponto, né, melhor dizendo? É y2 ponto. E y2 pontos, né, eu tenho que escrever em funções de x1 e x2, que são minhas variáveis de estado, né? Então, eu tenho que determinar isso, né? Então, geralmente, você tem que ir atrás desse x2 pontos, x3 pontos, né? Vai ser a última ordem da EDO. E ele já está isolado aqui em cima, certo? Por isso que, depois que você tem a EDO do sistema, você já bota na representação de estados facilmente, né? Então, já está aqui em cima. É só você trazer, né? Quem é o y2 ponto, né? É o mesmo x2 ponto, que é igual a U de t sobre m, né? Lembrando que pode também ficar em função de U de t, pois aqui na equação de estados, né, U de t também é uma variável. Então fica U de t mesmo sobre m, menos k sobre m vezes o y. E o y é quem? É x1, em representação de estados. Menos b sobre m vezes primeira derivada de y, que é x2. Então você encontrou o x2 ponto em função das variáveis de estado x1 e x2 e também da variável de entrada, né, que é o u, que é o sinal de entrada. Geralmente, de questão para questão pode mudar, certo? Pode ser U, pode ser um C ou um D, entendeu? Então, pode mudar também. Questão de nomenclatura. Depois disso, né, você praticamente já encontrou sua resposta. Só que, claro, né, você não vai conseguir ir tão longe desse formato, porque quando você vai para as técnicas de controle em sistemas de espaço, você precisa dessas matrizes, certo? Matriz A, B, C e D. Apesar que você já tem aqui, né, mas a gente precisa expressar ela para ficar de melhor visualização. Até também na prova, né, o professor vai considerar, se de novo, né, um barulho aí atrapalhando a nossa aula. Então o professor só vai considerar se você determinar, né, escrever ela na forma vetorial. Então vamos lá. Eu lembro que aqui você vai ter que encontrar x derivadas, né? Então aqui você tem a x1 e a x2, só reescrevendo aqui, né? Então x1 que a gente encontrou ali em cima, né, é igual a x2 só, né? E x2 pontos está aqui embaixo, né? Então, ok. E também a gente precisa encontrar uma equação da saída, né, que é y. E aqui, como nesse caso a gente só tem uma saída, y, né, y de t, então x1 é igual a y, foi a primeira equação que eu escrevi aqui nesse caso, né, x1 é igual a y. E aí eu botei até aqui de propósito, né, para chamar a atenção, porque nessa parte a gente vê ela da direita para a esquerda, né, então y é igual a x1, né, eu só inverti aqui a igualdade, né, só para a gente analisar melhor. Porque a gente vai pegar o y e escrever ele em funções da variável de entrada, x1 e x2, e u, né, caso tenha. Então, ficou simples, né, de resolver isso aí. Vamos agora só fazer passar ela para matrizes, né? Então, você vai ter aqui no vetor de derivados, né, você vai ter o x1 ponto, x2 ponto, né? Lembrando que todos eles dependem do tempo. É igual a matriz A vezes a variável de estado, no caso, que são duas, né, x1 e x2, mais uma matriz B vezes U. E como é que eu encontrei esses parâmetros, né? Que é uma representação simples, né, de sistemas lineares em matrizes, né? Então é o seguinte, ó, a equação x1 ponto, que é essa daqui, ela depende de x1? Não, então você bota 0 aqui. Ela depende de x2? Sim, então você bota aqui 1, né? No caso é 1x2. E aí ela tem, nessa mesma equação, ela tem dependência de U, de T? Não, então você bota 0 aqui. Então x1 ponto, ele é igual a quem? A 0x1 mais 1x2 mais 0 vezes U. Isso aqui é a multiplicação de matrizes, né? E x2 ponto, ele vai ser quem? Depende de x1? Sim. É menos k sobre m, beleza? Menos k sobre m. E x2 é menos b sobre m. E também depende de u, né? Que é quanto? 1 sobre m, certo? Tá aqui, 1 sobre m. Então, eu escrevi essa primeira equação, certo? Observe que essa equação aqui, quanto maior for a ordem da EDO, maior ela vai ser, certo? Então, se for uma EDO de ordem 3, aqui vai ser um vetor coluna, né? 3 por 1. E aqui vai ser uma matriz 3 por 3, né? Quadrada. Aqui vai ser x1, x2, x3. Aqui 0, mais dois coeficientes aqui na matriz B, né? Vai ser 3 por 1 também. E agora a gente vai escrever a saída. Como a saída aqui ela é única, né? Uma única saída, fica simples, né? Então,
essa equação aqui que eu já tinha mostrado para vocês. Então, y, né, ele só depende de x1. Então, é 1x1, 0x2, mais 0u. Por que 0u? Porque não tem a entrada aqui na saída, né? Y é igual a x1 apenas, né? Então, você escreve ela de forma mais completa assim, certo? Mas a mesma coisa, se você resolver essa multiplicação aqui de matriz, né, você volta para cá. Então, pessoal, observem que essas matrizes A, B, C e D que a gente determinou aqui, né, elas podem variar. Por exemplo, vamos supor que você tivesse escolhido x1 igual a y derivada, né, y ponto, e x2 igual a y. Observe que ela ficaria invertida. Estaria errado? Não. O que não pode mudar, né, é a questão aqui da ordem, né, dela, que vai ser sempre 2, porque aqui é a EDO é de segunda ordem. Então a ordem nunca vai mudar. E claro, né, se você não errar o cálculo aí, ela vai também representar, vai também ser uma representação desse sistema, certo? Então, é basicamente isso a representação de estados, né? Outro detalhe para você que ficou até o final é o seguinte, que na graduação, né, geralmente a gente trabalha com sistemas LIT, né, que são sistemas lineares e invariantes no tempo, que significa dizer que essas matrizes A, B, C e D, elas não variam ao longo do tempo. Então, elas são matrizes fixas, né? Observe aqui que nenhuma dessas variáveis, né, o K, o M, nenhuma dessas variáveis que elas variam em função do tempo. Já em sistemas mais complexos, mais realistas, né, essas matrizes vão mudar. Então, você encontra aqui, no caso, uma matriz A de T, né, B de T, C de T, D de T, ou seja, ela vai variando ao longo do tempo. Mas isso aí já é algo bem mais complexo, certo? Em nível de graduação mesmo, de prova, desse tipo de coisa, de controle, é desse jeito que é cobrado, certo? Até aí, geralmente um sistema aí de terceira ordem para complicar um pouquinho mais. Então, galera, se você gosta do conteúdo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a gente posta vídeos aqui também de outros assuntos, certo? De engenharia elétrica. Engenharia também de uma forma geral, certo? Mas geralmente, até a proposta do canal, né, a gente é focado mais nas disciplinas do curso, mas também tem parte de cálculo, de física, né? Algumas aulas assim que eu vou postando pontualmente. Então, valeu!